Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para a segunda aula teórica de forças elásticas. Nós vamos ver hoje a associação de molas. Quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, aproveita, assista a aula teórica para poder acompanhar a aula de hoje. Se não assistiu, é bom assistir para poder acompanhar direitinho, tá ok? Bom, se inscreva no canal, dê seu like e ajude o profissional da educação. Para quem não conhece, sou Carlos Souto, depois da vinheta, associação de molas para vocês, segunda aula teórica. Vamos lá? Bom, eu tenho aqui, pessoal, só para relembrar, a lei de Hooke que nós vimos. Considere uma mola do comprimento LO estando fixa uma de suas extremidades. Então, o que nós vimos na primeira aula? Que quando você aplica, essa mola está presa aqui no teto e tem comprimento LO. Quando você aplica uma força a ela, o que vai acontecer? Ela se distende até um comprimento L e a diferença entre o comprimento L e LO me dá a deformação. Bom, além disso, nós temos que a força elástica é dada pela constante elástica da mola e a deformação x. E a constante elástica da mola, eu ensinei para vocês que depende de vários fatores, como o número de espirais, diâmetro médio da secção e o tipo de material que ela foi feita. Bom, voltando agora para nós continuarmos a aula, a segunda aula, nós temos, vamos lá, vamos voltar aqui, nós temos exatamente isso aqui. Associação de molas em série. Então, vamos lá. Considere duas molas ideais de constante elástica K1 e K2 associadas em série. O que é associação em série? É quando você coloca elas em série, é quando você coloca elas em sequência. Veja, quando termina uma, está ligada à outra. Então, essa tem constante K2, essa tem constante K1. O comprimento das duas juntas tem um comprimento LO. Então, quando nós aplicamos uma força nessas duas molas em série, ela vai ter uma deformação X. Então, o comprimento final menos inicial vai ser X delas duas. Nada diferente do que nós vimos na aula passada. Tomemos agora uma única força que, sobre a ação de F, quer dizer, mesma força que foi aplicada às duas que estão em série, apresenta a mesma deformação X. Então, vai ter a mesma deformação que as duas em série têm. Então, essa mola aqui, quando aplicada e se deformar, e a deformação é a mesma, e foi aplicada a mesma força que as duas que estão em série, chamamos essa mola de mola equivalente. Então, o que vem a ser mola equivalente? É uma mola que substituiria as duas que estão em série. Então, toda vez quando falar mola equivalente a uma associação, é uma mola que faria o mesmo trabalho, quer dizer, se equivale àquelas que estão em série ou em paralelo, que nós vamos ver também hoje, molas em paralelo. Então, uma mola equivalente é o que substituiria as molas que estão na associação, seja ela em série ou seja ela em paralelo. Bom, vamos continuar aqui. Então, essa mola aqui é chamada mola equivalente à associação. Mas como é que a gente calcula o K da constante da mola equivalente? A relação entre o K da mola equivalente e os Ks, quer dizer, o K1 e o K2, das molas associadas em série é dado pela relação abaixo. Veja só, a relação é o seguinte, é uma equação, uma formulazinha. 1 sobre a constante elástica equivalente à associação é igual à soma dos inversos das constantes elásticas que estão em série. Então aqui eu tenho uma fórmula para duas molas em série, mas pode ser mais. Ó. Eu posso ter K1, K2, K3, K4. Então essa fórmula pode ser ampliada para um número N de molas. Então lê-se o inverso da constante elástica da mola equivalente. Qual é o inverso? O inverso de K é 1 sobre K. O inverso de K1 é 1 sobre K1. O inverso de K2 é 1 sobre K2. O inverso de K3 é 1 sobre K3 e assim por diante. Então o inverso da constante elástica da mola equivalente é igual a soma dos inversos das constantes elásticas, a soma dos inversos das constantes elásticas que compõem a associação. Bom, então muito fácil. Vamos agora fazer uma aplicação matemática disso. Bom, por quê? Porque se você não fizer um cálculozinho, a gente não aprende, né? Então determine a constante elástica da mola equivalente à associação em série, mostrada na figura abaixo. São dados as constantes das molas associadas e preenche o campo e aperte o botão avaliar. Então, vamos colocar o valor aqui. Vamos fazer esse cálculo aqui. As molas têm 30, 50 e 40, né? 30, 50 e 40. Vamos fazer esse cálculo aqui. 30. Então, 1 sobre K equivalente à associação. Equivalente à associação vai ser 1 sobre 30 mais 1 sobre 40 mais 1 sobre
50, não é isso mesmo? Vamos conferir aqui se é isso mesmo que ele pede aqui. Então nós temos exatamente 30, 40 e 50, exatamente. Então vamos lá, vamos voltar para o cálculo. Então eu tirei aqui 1 sobre a constante elástica equivalente vai ser, tirando o mínimo de 30, 40 e 50, eu posso colocar que é a mesma coisa de um mínimo de 3, 4 e 5. Então vai dar 2, vou colocar aqui 2. Então, vai ficar 2 aqui, 5. Por 2 vai dar 1, 5 e 3. Por 3 vai dar 1, 1 e 5. Por 5 vai dar 1, 1 e 1. Então, vai ser 4 vezes 3, 12, 60. Então, o mínimo vai ser 60, acrescentando um 0, 600. Né? Porque eu não tinha colocado esse 0 daqui. Então, vai ficar 600 dividido por 30, dá 20. 600 dividido por 40, dá 15. E 600 dividido por 50, dá 12. Então, eu tenho que a constante elástica vai ficar 20 com 15, 35. 35 com 12 dá quanto? 35 com 12 dá 47, né? 35 com 12, né? 35 com 12, ó, 47. Então, vai ficar 47 sobre 600. Então, eu vou ter 47K equivalente igual a 600. Vou tirar isso aqui daqui. E isso é dividir 600 dividido por 47, né? Porque vem para cá dividindo. Vai dar exatamente 12,76. Como esse número aqui é maior que 5, eu posso arredondar e colocar 12,8 aproximadamente. Então vamos lá colocar aqui a resposta, certo? 12,8. 12,8. E vou avaliar para ver se está certo. Parabéns, nós acertamos. Bom, então, primeiro cálculo aí, questão fácil, aplicação direta na fórmula. 1 sobre a constante elástica equivalente é igual a 1 sobre a constante mais 1 sobre K2 mais 1 sobre K3. Isso é substituir os valores de K1, K2 e K3, tirar o mínimo do segundo membro da equação e depois fazer o produto do meio pelos extremos. Encontra o valor da constante elástica equivalente. Bom, vamos para a próxima. Associação de molas em paralelo. O que são molas em paralelo? Agora eu tenho uma mola aqui, ó, paralela a outra. Uma de constante K1 e a outra também de constante K1. Então preste atenção, interessante. Quando as molas estão em associação em paralelo, elas têm que ser de mesmo material, de mesma forma, número de espirais, e também de mesmo material. Isso porque, se você colocar duas paralelas, uma sendo uma constante elástica diferente da outra, ela vai ter uma deformação diferente, aí quando você pendurar alguma coisa, aí elas vão ficar em desequilíbrio, certo? Uma vai deformar mais do que a outra. Então, sempre quando tiver molas equivalentes em paralelo, lembre-se, as constantes são iguais, ok? Então, não se pode colocar duas paralelas com constantes diferentes. Vamos voltar lá. Então, eu tenho aqui K1 em paralelo e o comprimento LO. Então, nós temos aqui, vamos aplicar uma força F nelas duas e elas tiveram uma deformação X. Então, passou de um comprimento inicial para um comprimento final, LF. Se aplicarmos ao conjunto uma força F, a deformação do conjunto será X. Então, eu apliquei a mesma força, né? A mesma força aqui, ó, nas duas. Então, houve uma deformação X. E se acontecer, se eu substituir agora as duas por uma equivalente? Tomemos agora uma única mola que, sob a ação de F, apresenta a mesma deformação X, quer dizer, vai realizar o mesmo trabalho. Então, essa aqui é chamada constante equivalente à associação. Bom, e como é que se calcula a constante equivalente de uma mola de associação em paralelo? É isso que nós vamos ver agora. A relação entre o K da mola equivalente e os Ks das molas associadas em paralelo é dada pela relação abaixo. Ora, só é somar as constantes que estão em paralelo. Como as duas são iguais, K1 mais K1 é a mesma coisa de 2 vezes K1. Mas você pode usar a fórmula direta, N vezes K1. N é o número de molas que vai estar em paralelo. Porque em vez de você somar 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, você vai botar um número de molas vezes 5. Né? Se K1 for 2, então N molas vezes 2. E assim por diante. Então é só somar as constantes elásticas das molas que estão em paralelo. Muito fácil. Então vamos ver aqui. Eu tenho aqui, ó, determine a constante elástica da mola equivalente à associação em paralelo, mostrada na figura abaixo.
é dado o K da mola associada. Preencha o campo e aperte o botão avaliar. Então, eu tenho 2 molas, aliás, 3 molas em paralelo de 40. Então, vai ser 40 mais 40 mais 40, ou 3 vezes 40. Então, 120, né? Nem dá para fazer de cabeça, né? Dá para fazer de cabeça. Então, vamos lá. 120, vamos avaliar aqui. Exatamente. Então, não tem o que fazer. N são 3 molas, cada mola de 40. Ou você vai somar 40, 40, 40. Não é o mesmo. Vamos ver um novo. 3 molas de 50. Então, 50 mais 50, 50. Ou 3 vezes 50. 150. Então, vamos colocar aqui 150. Então, vamos avaliar. Facílimo, né? Então, não tem problema nenhum. Vamos agora a um quarto exemplo. 3 molas ideais e idênticas foram associadas em série, sendo K a constante elástica de cada mola, determine a constante elástica da mola equivalente à associação. Então, nós temos aqui 3 molas em série, então a soma dos inversos vai ser igual ao inverso da constante elástica equivalente. Então, substituindo, como os K são todos iguais, ele diz que todas as molas têm constante K, então substituindo K1 por K, K2 por K e K3 por K, eu teria isso aqui, ó, 1 sobre K mais 1 sobre K, 1 sobre K. Como as constantes são iguais, se você tirar o mínimo vai ser K, então vai ficar 1, 2, 3, vai ficar 3 sobre K, né? 3 sobre K. Fazendo meio pelos extremos, vai ficar 3K, 1 vezes K dá K, então 3 vem para cá dividindo, K sobre 3 seria a constante elástica equivalente à associação. Bom, vamos fazer outro exemplo. Uma mola ideal tem constante de 30 Nm por metro. Cortamos essa mola ao meio e com as duas metades fazemos uma associação em paralelo. Determina a constante elástica da mola equivalente a essa associação. Então ele quer a constante elástica da associação em paralelo quando você corta essa mola aqui em duas, tá? Cortando ela no meio. Então vamos lá. Inicialmente vamos imaginar a mola como uma associação em série das suas duas metades. Então vamos lá. Se eu tenho uma mola K, que é essa mola aqui de 30, e vamos supor que eu dividi ela ao meio, ficou 2 molas K1 e K1. Ou K', K'. Esse símbolozinho aqui chama-se linha. Então eu tenho aqui, a mola foi dividida em duas, certo? As duas vão ter a mesma constante elástica. Vamos considerar que, colocando elas em série, nós teríamos, para molas em série, temos a seguinte relação. 1 sobre K1 mais 1 sobre K1, né? Então eu vou ter 1 mais 1, 2, repete o mesmo denominador, fazendo meio pelos extremos, 1 mais 1 dá 2, então vai ficar 2K e 1 vezes K', vezes 2. Então fazendo meio pelos extremos vai ficar isso aqui. Então, quando você divide ao meio uma mola de constante K, cada constante vai ter o dobro da constante dessa daqui, da original. Bom, vamos colocar agora essa aqui, essas duas aqui em paralelo. Então, K' em paralelo. Qual é a fórmula de paralelo? Vai ser N, que é o número de molas em paralelo, vezes a constante cada uma, que elas têm o mesmo valor. Então, vai ficar 2 vezes K'. Mas K' é 2K. Então, vai ficar, no lugar de K' eu vou botar 2K. Então, vai ficar 2 molas, cada mola de constante 2K. Mas ele falou que K é 30, ó. K é 30. Então, 4 vezes 30, 120. Então, essa é a resposta. 120 Nm por metro. Questão bem interessante. Então, vejam só. Se cai uma questão dessa na prova e ele disser que uma mola de constante K foi cortada ao meio, cada mola vai ter o dobro da constante da sua original. Certo? Você coloca elas em série e calcula a associação em série que você vai ver que dá 2K. Aí ele pediu para calcular a constante equivalente dessa associação em paralelo dessas duas que foram cortadas pela metade. Aí eu tive que fazer a associação em paralelo e calculei. Bom, questão bem interessante. Vamos ver a próxima página. Para deformarmos uma mola, necessitamos de uma força proporcional à deformação. Então, um sumário da revisão que nós fizemos, né? Essa relação é expressa matematicamente pela lei de Hooke, K vezes X, onde K é a constante elástica da mola. Podemos associar molas em série ou em paralelos. Para resolvermos problemas de molas associadas, utilizamos o artifício de substituirmos a associação por uma mola equivalente.
Em associações em série, para encontrarmos o K da mola equivalente, utilizamos a relação que vocês já viram comigo, né? Onde tem N molas associadas em paralelo. Em associações em paralelo, aliás, em série, né? Em associações em paralelo, para encontrarmos o K da mola equivalente, utilizamos a seguinte relação, onde N é um número de molas vezes o K, porque todas as molas na associação em paralelo são iguais. Bom, então pessoal, por hoje é só. Imagino que vocês tenham entendido a aula, revisa a primeira aula também de força elástica e essa de associação. Espero que tenham gostado da aula, compartilhe e vá lá no canal fazer lista de exercícios sobre força elástica, tá bom? Até mais!